Muito bem, estamos chegando no finalzinho dessa aula, onde a gente conheceu a máquina virtual e falta um assunto um pouquinho mais avançado, mas eu gostaria de demonstrar para vocês a utilização de ferramentas externas fazendo conexão ao DB Server. Veja bem, até o momento, todas as ferramentas, tudo que a gente aprendeu, elas estão instaladas dentro da máquina virtual, dentro da máquina DB Server. Mas e se eu quiser fazer uma conexão externa para dentro da máquina DB Server? Imagina a seguinte situação, olha só, todas as ferramentas clientes que a gente utilizou até agora estão instaladas lá dentro da DB Server. Mas e se você tiver uma ferramenta cliente no seu próprio computador e você quiser utilizar essa sua ferramenta cliente específica que está instalada aí no seu computador e fazer com que ela acesse os SGBDs que estão dentro da DB Server? Então, de alguma forma, eu tenho que permitir que a DB Server receba conexões externas. E isso é possível ser feito através de uma funcionalidade do VirtualBox, a funcionalidade de mapeamento, mapeamento host para guest. O que é o host, pessoal? O host é o seu computador, a sua máquina, o seu notebook, o seu desktop. É o computador onde você instalou o VirtualBox. O host é a máquina hospedeira. O seu computador está hospedando a máquina virtual. O seu computador é chamado de host. O guest é a máquina convidada. No nosso caso, é a DB Server. O que é que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer um mapeamento de conexões host para guest, para que eu possa utilizar ferramentas instaladas no meu desktop, acessando os SGBDs de dentro da DB Server. De modo geral, se eu fosse desenhar isso, como é que seria esse desenho? Olha só, vou tentar fazer um desenho aqui para a gente entender isso melhor. Imagina aqui, ó. Esse retângulo aqui que eu estou desenhando é o seu notebook, tá? Ou o seu desktop, é o seu computador, sua máquina física. Vou escrever aqui, ó, host. Isso aqui é o seu computador. Pode ser um desktop, pode ser o seu notebook, qualquer computador que você instalou o VirtualBox. Dentro do seu computador existe uma máquina virtual. Então, está aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Dentro do seu computador existe o guest. O guest, no nosso caso, é a DB Server. É a máquina virtual que está rodando dentro do seu computador, através do VirtualBox. Até agora, tudo que a gente viu foi o seguinte, olha só, eu tenho aqui os SGBDs que estão rodando lá dentro da máquina virtual. Então aqui eu tenho, ó, SGBDs, eles estão dentro da máquina virtual. E eu também tinha aqui diversas ferramentas clientes. Vou colocar aqui, ó, ferramentas clientes, que a gente utilizou para fazer a conexão para o SGBD e do SGBD para receber uma resposta. Agora, repara o seguinte, tanto as ferramentas clientes que a gente utilizou, quanto os SGBDs estão dentro da máquina virtual. Está tudo lá dentro por uma questão de comodidade, né? Você só instala uma máquina virtual e está tudo prontinho para você. Mas e se você tiver o seguinte, eu tenho aqui no meu host, no meu computador, eu tenho uma ferramenta cliente diferente, que não está dentro da máquina virtual e que eu gostaria de utilizar. Então eu posso ter aqui, por exemplo, ó, uma ferramenta chamada Razor SQL. O Razor SQL, ele é uma ferramenta cliente de conexão em banco de dados genérica, então eu consigo utilizar o Razor SQL para me conectar em diversos SGBDs. A questão é, como que eu faço o Razor SQL, que está instalado no meu computador, conseguir se conectar com o SGBD que está lá dentro da máquina virtual? Como que o SGBD que está dentro da máquina virtual vai conseguir me dar uma resposta para o Razor SQL
que está instalado na minha máquina física. É esta conexão aqui, ó, externa para interna do host para o guest que a gente vai aprender a fazer agora nesta aula. Essas conexões, pessoal, são um pouquinho mais avançadas. Não é necessário que você faça essas conexões. Tudo que você precisa ao longo desse curso está configurado na máquina virtual. Mas eu gosto de demonstrar já essa possibilidade, porque sempre tem algum aluno que tem uma ferramenta já específica, tem aquele pessoal que já trabalha com bancos de dados, já tem uma ferramenta de preferência, e pode ser que essa ferramenta não esteja na máquina virtual. Então não tem problema, você pode instalar a máquina virtual para você ficar com os SGBDs funcionando e você utiliza a ferramenta que está no seu computador, somente faz o acesso para os SGBDs que estão na máquina virtual. Como que eu faço isso? Para que eu possa fazer este mapeamento de conexões aqui, ó, entre o host e o guest, eu já deixei configurado no VirtualBox uma tabela de mapeamento. Vou escrever aqui, ó, tabela de mapeamento. Esta tabela de mapeamento é que vai indicar o seguinte: quando eu estou na máquina física, no meu computador, e preciso acessar, por exemplo, o PostgreSQL que está na máquina virtual, como que eu faço? Como que eu faço para, da minha máquina física, acessar o MariaDB? Então, existe uma tabela de mapeamento lá no VirtualBox que vai indicar como é feito essa transferência de conexões do seu computador host para o guest, que é a máquina virtual. Acompanhe aqui comigo, olha só. Vamos entender essa tabela aqui com bastante calma. Essa tabela aqui está me dizendo o seguinte, ó, o nome de diversos serviços que estão disponíveis na máquina virtual. Eu que dei esses nomes aqui, tá? Você escreve o nome que você quiser. O protocolo de conexão TCP, não vou entrar em detalhes sobre isso daqui. Agora, isso aqui é importante para mim. Olha só, o IP do host. IP do host é o endereço da sua máquina física. Eu configurei todos os IPs para o endereço IP de localhost, 127.0.0.1. Então, olha que interessante aqui. Quando você quiser se conectar na máquina virtual, no DB Server, a conexão é feita através deste endereço IP, que é o endereço IP local da sua máquina física, 127.0.0.1. Agora, olha aqui, ó, isso aqui também é importantíssimo. Qual é a porta do host? Pessoal, a porta do host é fundamental para a tabela de mapeamento. Se todos os IPs são os mesmos, não vai fazer diferença nenhuma, eu estou sempre me conectando no mesmo IP. Eu preciso de alguma coisa para indicar ao VirtualBox qual é o serviço que eu quero acessar lá dentro da máquina virtual. Eu quero acessar o MariaDB, eu quero acessar o Oracle, o PostgreSQL, o que eu quero acessar? A indicação do acesso é feita pela porta no host. Então, por exemplo, olha, vamos pegar esse exemplo aqui, o Postgres. Está aqui o Postgres. Olha como que eu já deixei o mapeamento configurado. Quando eu quiser fazer uma conexão de fora da máquina virtual para dentro da máquina virtual e acessar o PostgreSQL, eu preciso me conectar, ó, no IP 127.0.0.1, que a gente já viu que é sempre o mesmo, mas na porta 54321. Essa porta fui eu que dei esse número. É claro que eu deixei números já mais ou menos semelhantes às portas oficiais dos serviços, para ficar mais fácil de lembrar. O que o VirtualBox vai fazer? Quando eu tentar fazer uma conexão no IP 127.0.0.1 na porta 54321, o VirtualBox vai interceptar essa conexão, vai direcionar essa conexão para dentro da máquina virtual na porta 5432. E lá na máquina virtual, quem é que está na porta 5432 esperando conexões? Isso mesmo, o Postgres.
Lá na máquina virtual, o Postgres escuta as requisições, ele fica aguardando as requisições das ferramentas clientes na porta 5432. Então, se eu quiser me conectar no Postgres a partir de uma ferramenta que está no meu computador físico, eu tenho que fazer uma conexão para o IP 127.0.0.1 na porta 54321. O VirtualBox vai interceptar essa conexão e vai encaminhar para dentro da máquina virtual para eu poder acessar o Postgres. Eu quero acessar o MariaDB agora, como é que eu faço? É só a gente olhar na tabelinha, como é que eu já deixei configurado. O MariaDB está aqui. Vou me conectar no 127.0.0.1. Em qual porta do host? Na porta 33060. Quando eu fizer uma conexão na porta 33060 do host, do meu computador físico, o VirtualBox vai interceptar essa conexão e vai direcionar essa conexão para dentro da máquina virtual na porta 3306. E lá dentro da máquina virtual, na porta 3306, que serviço está lá aguardando requisições? O MariaDB. Perceberam que dependendo da porta que eu me conecto no host, o VirtualBox encaminha essa conexão para diferentes serviços? Eu quero me conectar no Oracle. Então tá bom, tá aqui, Oracle Listener. Listener é o serviço do Oracle que fica escutando, que fica esperando as conexões de usuário. Se eu estou de fora da máquina virtual, quero me conectar dentro da máquina virtual no Oracle, é só fazer uma conexão no IP 127.0.0.1 na porta 15.210. O VirtualBox vai pegar essa conexão, encaminhar para dentro da máquina virtual na porta 15.21. E o que tem na porta 15.21 dentro da máquina virtual, dentro do DB Server? O Oracle. Então, a ideia é essa, desse mapeamento host para guest. Eu utilizo qualquer ferramenta que está no meu computador e simplesmente me conecto diretamente aos serviços que estão na máquina virtual. Eu não preciso nem entrar dentro da máquina virtual. É claro que ela tem que estar ligada. Se a máquina virtual estiver desligada, é como se o seu servidor, se o seu computador estivesse desligado. Você pode só iniciar a máquina, mas você não precisa nem logar na máquina. Você pode deixar ela minimizada aí no canto do seu computador, só trabalhar com essas conexões externas. Para isso ficar bem claro, olha só. Imagina que eu tenho aqui o host. Aqui eu tenho o meu computador host. Aqui eu tenho o VirtualBox. VirtualBox. E aqui eu tenho a máquina guest, que é a DB Server. Vou dar esse exemplo aqui do Razor SQL, tá? Quando eu quero me conectar com o Razor SQL no MariaDB, eu vou configurar o Razor SQL para fazer a seguinte conexão. Ele vai se conectar no IP 127.0.0.1 e na porta 33060. Esta conexão aqui vai ser interceptada pelo VirtualBox e o VirtualBox vai pegar essa conexão e vai direcionar lá para dentro da máquina virtual na porta 3306. E quem está lá na porta 3306? O MariaDB. E se eu quiser me conectar no Oracle, não tem problema, eu vou pegar o Razor SQL, vou configurar para ele se conectar no IP 127.0.0.1 na porta 15.210. O VirtualBox vai interceptar essa conexão e vai encaminhar para a porta... Opa, escrevi errado aqui, vamos apagar. Escrevi errado aqui, maravilha. Vai encaminhar para a porta 15.21, que é o Oracle. Isso não funciona só para ferramentas clientes assim de banco de dados, não. Imagina que eu tenho aqui o Firefox, navegador web. Firefox. Eu quero que o Firefox que está no meu computador, na minha máquina física, acesse, por exemplo,
aquela página de desenvolvimento PHP web com os bancos de dados. Então, o que eu vou fazer com o Firefox? Eu vou pedir para ele se conectar no IP 127.0.0.1. E em qual porta? Aí olha aqui, ó, qual é a porta das conexões HTTP, ó, tá aqui, ó, que é conexões para o Firefox. Eu configurei para conectar na porta 8080. O VirtualBox, então, vai pegar esta conexão aqui, ó, da porta 8080 e vai redirecionar para a porta 80, lá dentro da DB Server. Quem está na porta 80 na DB Server? O servidor Apache, onde eu consigo testar aquelas conexões PHP. Então, o que o VirtualBox faz? Ele fica escutando as conexões no endereço 127.0.0.1 em determinadas portas do host, tá? São portas do host. Quando ele encontra uma que casa, né, ele está escutando todas essas combinações aqui, ó, de IP e porta. Quando ele encontra uma conexão nesta combinação aqui de IP e porta que ele já está escutando, ele verifica para qual porta ele vai direcionar lá para dentro do guest. E aí eu consigo fazer uma conexão externa, uma conexão de dentro do meu computador para dentro da máquina virtual. Como que eu faço isso daqui no VirtualBox? Como é que eu chego nessa janelinha aqui de configurar esse mapeamento avançado no VirtualBox? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui o meu monitor. Só um segundo. Monitor. Aqui, ó, beleza. Eu tô aqui na minha máquina Windows, né? Isso aqui é um Windows, ó. Eu tô no Windows. Eu vou abrir aqui o VirtualBox. Vou dar 2 cliques aqui no meu atalho. E, ó, abrir a janelinha do VirtualBox. Para que eu chegue naquela tabela de mapeamento de portas, olha o que eu tenho que fazer. Eu clico aqui em Configurações. Vai abrir esta janela de configurações. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho para ficar mais fácil de vocês verem. Ó, abriu a janela de configurações aqui. Eu clico aqui em Rede, ó, Network. Clico aqui em Avançado. Agora que abriu essas opções aqui, eu clico neste botão, Port Forwarding, encaminhamento de portas. Quando eu clicar aqui neste botão, vai abrir a tabela onde eu configurei todo o mapeamento de portas. Pessoal, os nomes aqui, você escreve o que você quiser, você pode mudar. O endereço IP é o endereço da máquina local, você também pode mudar se você souber o que você está fazendo. As portas do host você também pode mudar. Eu já coloquei um padrão aqui, vá lá, ideal. Agora, as portas do guest você não pode mudar, porque os serviços que estão na máquina virtual, eles estão escutando nestas portas aqui, ó. O Oracle está sempre na 1521. O MariaDB vai estar sempre na 3306. O SQL Server da Microsoft vai estar sempre na 1433. Então, essas portas aqui do guest você não pode mudar. Você pode mudar aqui, ó, a porta do host que você se utiliza para fazer a conexão. Se você não tiver motivo para mudar, pode deixar nesse padrão que eu já coloquei aí, que está bem razoável, ok? Então, agora que você já sabe como é, vamos fazer uma demonstração aqui. Vou fechar isso daqui. Olha onde é que está minha máquina virtual. Minha máquina virtual está rodando aqui, mas ela está fechada. Ela está ligada, mas está minimizada. Ó, eu vou mostrar a máquina virtual aqui. Ó. Vou clicar aqui. Ó. A máquina virtual está aqui. Eu não estou nem logado na máquina virtual. Ela tá aparecendo aqui. Deixa eu tirar o zoom aqui agora. Opa. Um segundo. Aí. A máquina virtual está aqui, mas eu não estou nem logado na máquina virtual. Ela está minimizada. Eu vou minimizar a máquina virtual novamente. Ó. Minimizei aqui a máquina virtual. E onde eu estou agora? Eu estou no Windows. O que é que eu vou fazer? Eu vou configurar uma conexão externa para dentro da máquina local usando uma ferramenta de bancos de dados cliente chamada Razor SQL. Essa ferramenta aqui, ó, Razor SQL. O Razor SQL é uma ferramenta que eu tenho instalada aqui, mas que eu não posso distribuir, eu não posso colocar ele na máquina virtual, porque ele é um aplicativo cliente comercial.
ele não é gratuito, ele não é open source. Para a gente poder usar, tem que ter uma licença. Eu tenho uma licença de uso, eu vou só usar o Razor SQL para demonstrar essa conexão de externa para dentro da máquina virtual. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou dar 2 cliques aqui no Razor para ele abrir. E, opa, ele abriu no outro monitor. Não quero isso. Vou trazer ele para cá. E pronto, ó. Tá aqui o Razor SQL, tá vendo? É uma ferramenta de conexão genérica. Eu posso me conectar a diversos SGBDs. Vamos criar uma conexão lá para dentro da máquina virtual. Repara só, eu estou no Windows, tá? Ó, não estou na máquina virtual. Essa ferramenta aqui está no Windows. Vou clicar aqui nesse botãozinho para poder criar uma conexão. Vou escolher aqui, sei lá, pego o Postgres aqui. Vou clicar aqui em continuar. Vou dar um nome para a conexão, tá? Vou colocar aqui DB Server externo, qualquer nome, só para dizer que eu estou me conectando de fora para dentro da máquina virtual DB Server. Login, vou me conectar aqui como usuário administrativo. Postgres, a senha é computação@raiz. Agora, olha só, isso aqui agora é importante, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu tenho que dizer aqui, ó, qual é o endereço IP que eu vou me conectar. O endereço IP que eu vou utilizar para me conectar é o IP localhost da máquina host. Então eu vou digitar aqui, ó, 127.0.0.1. Lembra que lá naquela tabela de mapeamento o IP do host era 127.0.0.1? Então tá aqui. A porta de conexão, como eu estou me conectando no Postgres, ele já traz por padrão aqui a porta 5432. Eu não posso usar essa porta, porque essa porta 5432, ela está lá dentro da máquina virtual. Qual foi a porta que eu configurei aqui, lá naquele mapeamento, para a gente poder se conectar dentro da máquina virtual? No caso do Postgres foi a 54321. Então eu vou colocar aqui, ó, porta 54321. Opa, saiu aqui, não era isso que eu queria. Vamos voltar aqui. Aí, beleza. Ó, era 54321. Agora o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho o IP do localhost e eu tenho a porta 54321. Vou me conectar em qual banco de dados lá dentro? Vou me conectar aqui no Postgres, por exemplo. Ó. Postgres, auto commit off, não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Eu só quero que você perceba o seguinte, eu vou clicar no botão de conexão. Ó, conectei. Deixa eu diminuir esse zoom aqui agora um pouquinho. Ó, a ferramenta está aqui e eu estou conectado no Postgres, olha só. Então aqui, ó, eu tenho todos os objetos do banco de dados Postgres. E onde que está esse Postgres aqui? Está lá dentro da máquina virtual. Então, ó, eu estou utilizando uma ferramenta que está instalada no Windows. Vamos tirar o zoom aqui. A ferramenta está aqui no Windows. Ó. Se eu clicar aqui, ó, eu estou no Windows. Eu estou usando uma ferramenta que está no Windows, fazendo uma conexão ao Postgres que está dentro da máquina virtual. Posso desconectar aqui, ó, vou desconectar aqui. Aí vou criar uma conexão para o Oracle, por exemplo. Então vamos lá. Vou clicar aqui. Vou criar uma conexão aqui para o Oracle. Vou pegar aqui. Nome da conexão. Vou botar aqui, ó, externo Oracle. O login eu vou me conectar com o usuário System. A senha do usuário System é computação jogo da velha raiz. Qual é o endereço IP que eu vou usar para me conectar? O endereço IP é o 127.0.0.1 e a porta de conexão, essa porta 1521, é a porta para... Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vai ficar mais fácil vocês verem. Aqui, ó. Eu me conectei no endereço 127.0.0.1 e a porta de conexão é a 1521, só que essa porta 1521 é a porta padrão do Oracle que está lá dentro da máquina virtual. Para o mapeamento, eu configurei aqui a porta 15.210.
Vou me conectar aqui ao qual banco de dados? Eu vou me conectar ao XEPDB1. Acho que tá tudo tranquilo. Vamos me conectar aqui agora, ó, conectar. Aí, ó, estou conectado. Opa, deixa eu tirar o zoom aqui agora. Ó, eu estou conectado ao Oracle, que está rodando lá dentro da máquina virtual. Eu já tenho vários objetos de banco de dados aqui do Oracle, porque eu estou conectado como usuário System, que é um usuário administrador do Oracle. Então, eu estou vendo diversas já coisas aqui lá de dentro do Oracle. Você não precisa fazer isso, você não precisa ter uma ferramenta externa para se conectar na máquina virtual, você não precisa de nada disso. Eu só estou querendo demonstrar que existe esta possibilidade, existe essa funcionalidade de eu conseguir me conectar externamente para dentro da máquina virtual. Isso vale inclusive para navegação web. Ó. Vou abrir o meu Firefox aqui. Opa, abriu no outro monitor, vamos trazer para cá. Imagina que eu quero me conectar com aquele servidor Apache que tem aqueles testes de conexão PHP aos bancos de dados que estão lá na máquina virtual. Como é que eu faço isso? Eu vou me conectar ao localhost ou então ao próprio IP aqui, ó, 127.0.0.1. Em qual porta? Na porta 8080, que foi a porta que eu já deixei configurada. Quando eu clicar em Enter aqui, olha que legal. O VirtualBox, deixa eu dar um zoom aqui na tela, o VirtualBox direcionou essa conexão para dentro da máquina virtual. Ó, eu estou com o Firefox aqui, ó, não o Firefox de dentro da máquina virtual, estou com o Firefox aqui rodando na minha máquina Windows. Mas através daquele mapeamento de portas, eu consigo acessar o Apache que está rodando lá dentro da máquina virtual. Ó, teste de conexão com MariaDB, teste de conexão com Postgres e está tudo funcionando direitinho. Isso daqui, pessoal, agora deixa eu voltar na minha prancheta. Isso daqui é uma funcionalidade avançada do VirtualBox, mas eu já gosto de demonstrar, pelo menos para vocês saberem que é possível fazer esse mapeamento. Claro que já está tudo configurado. O firewall da máquina virtual está toda configurada já para aceitar conexões nessas portas aqui. Então já tem um certo trabalho de configuração que já foi feito para esse mapeamento poder funcionar assim tão direitinho, conforme eu demonstrei aqui para vocês. Mas se isso for do interesse de vocês, se alguém tiver alguma ferramenta específica, se você tiver uma ferramenta específica que você queira usar e não estiver conseguindo configurar, coloca a sua dúvida lá no fórum do curso, que aí a gente tenta te ajudar. Bom, era isso daí que eu tinha para falar. A gente vai fazer um encerramento agora. Eu vou falar um pouquinho sobre as atividades, sobre os exercícios, sobre os PSETs, e depois a gente continua com a matéria do curso. Até lá.